Eu vejo amigo meu hoje em dia que tá começando a empreender e eles falam, cara, não, vou dar aqui 10% para ele, para me ajudar nisso, vou dar aqui 15% para ele. Cara, não é assim. Você não pode pensar desse jeito. Você tem que pensar que um sócio é pior que casamento. Sim. É um cara que vai estar na sua vida querendo, quer sim ou quer não, pro resto da sua vida. É isso aí. Pra sempre. E antes de começar esse podcast, eu queria te dar um recado. De a cada 10 empresas, 8 contratam prestadores de serviço para a sua operação. Isso mesmo, provavelmente a sua empresa também adere a esse tipo de modalidade. E é por isso que a gente criou o Contrata PJ, um sistema de gestão de prestadores de serviço para mitigar riscos trabalhistas e aumentar a eficiência do seu time, seja ele RH, jurídico ou financeiro. Saiba que você pode ter um sistema muito robusto por apenas R$ 29,90. Isso mesmo. A partir de R$ 29,90 você já tem acesso a esse sistema que pode mudar o jogo do seu negócio. Não deixe de verificar aqui no descritivo no nosso site ou através desse QR Code. Dito isso, vamos ao podcast. Galera do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente está com o Marco Fragale, co-CEO da Fly by Viagens. Tudo bem, Marco? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado. Uma honra tremenda participar aqui com você, cara. Legal, Marco. Marco, um assunto que todo mundo gosta. Todo mundo. Viagem. Todo mundo. Todo mundo. Graças a Deus, né? Porque se Graças a Deus. eu não estaria aqui. Exatamente. É um assunto que lá em casa não se fala em outra coisa, porque minha mulher é fanática, doente por viajar. A minha também. Meu pai do céu. É complicado, filha. É complicado. Eu falo pra ela que a gente tem que dar uma dosada, porque se deixar ela viaja, só fica viajando. Eu sei bem, cara. Lá, ela costuma falar que ela junta dinheiro pra gastar dinheiro em viagem. Então, ela chega, aumenta o pote pra gastar com viagem e essa é a vida dela, ela tá nem aí pro resto. Eu falei, beleza. Tá certo. Mas vamos lá, Marco. Fly by Viagens, do início, como é que surgiu a Fly by Viagens na sua vida? Cara, surgiu uma ideia, na verdade, surgiu do meu sócio. A gente estudou juntos no colégio. A gente fez St. Paul's, uma escola super tradicional aqui em São Paulo, britânica. E é uma escola que meio que programa as pessoas para estudarem fora. Então a gente estava bem naquela fase de, estudar no Brasil ou estudar fora. Tá. E a gente precisava fazer alguma coisa para stand out, né? Para as faculdades e tal. Mas não foi muito planejado. Um dia, completamente isso, o Jean, que era meu amigo há muitos anos, chegou para mim e falou assim, cara, eu comprei uma passagem usando as milhas do meu tio, que ele não ia usar. Eu comprei do meu tio por um valor irrisório, porque ia vencer essas milhas que ele não ia usar. E eu usei para emitir pro meu pai, porque o pai dele viaja muito, é médico, ia fazer uma cirurgia em algum lugar. Eu falei, pô, Jean, que legal, quanto é que você pagou nas milhas aí do seu tio? Pô, paguei R$2.000. Pô, mas quanto custou? Foi executiva? Foi executiva. Quanto custou essa passagem dele lá no site da companhia? Custou 20 mil. Pô, cara, tem alguma coisa tá estranha aí. Não é possível que o negócio foi tão bom assim. Porque ele não lucrou nada com isso porque era a passagem do pai dele, né? Mas se fato fosse um negócio, teria um delta de R$18 mil, né? Entre o preço de custo e o preço da venda. Aí eu pensei, cara, vamos ver se isso de fato existe, essas milhas, se as pessoas usam, se não usam. Vamos começar a perguntar para amigo, para mãe de amigo, tio, tia, vó, vô, enfim, todo mundo. E, cara, fato foi que todo mundo tinha muita milha, mas não usavam. Por quê? Gastavam no cartão, viajavam com a família, não sabiam emitir, porque é super difícil, não é uma coisa muito simples. Às vezes você vai, trava, você precisa achar a data específica, senão o valor aumenta muito. Realmente não é uma coisa simples, tá? E nunca foi. Antes era mais difícil ainda. E a gente percebeu em muito pouco tempo que lá no nosso ecossistema social tinha uma oportunidade muito grande. E, cara, em pouquíssimo tempo a gente tomou dívida, né? Bem escondida dos nossos pais, que eles queriam que a gente estudasse fora. Eu já conto essa história. E, cara, a gente tomou dívida, começamos a comprar as milhas das pessoas que não usavam e a gente usava essas milhas do Dário, do Joãozinho, para emitir uma passagem para outra pessoa que queria viajar, em executivo, né? Porque esse era meio que o nosso foco. Tinha muito pai e mãe de amigo que viajavam todo ano para Miami, para Orlando, Lisboa, enfim. Muito expatriado na nossa escola. E desde lá, o negócio começou a crescer.
eu falava com os clientes, mas na parte comercial, então eu ligava, tudo bem, você viaja todo ano, vem aqui cotar com a gente e tal. E o Jean fazia essa parte mais operação, né? Então ele emitia as passagens, ele ligava na companhia, fazia essa parte mais operacional. E foi assim por um bom tempo, até que chegou um ponto que a gente precisou contratar gente, porque não era o suficiente. A gente, né, tinha escola, tinha que estudar, tinha faculdade, né? E a gente teve que contratar consultores, que a gente demorou um tempão para treinar eles, mas depois deu super certo. E esses consultores replicaram esse modelo de negócio inicial. E deu muito certo mesmo. Mas foi bem difícil porque, cara, a gente tinha esse sonho de fazer uma OTA, né? Basicamente uma Decolar.com, um site de passagens onde as pessoas comprariam, mas ninguém queria usar site. Ninguém queria usar. Por quê? Porque o cara que estava gastando 10 mil reais, 15, 20 em uma executiva, o cara queria falar com um humano e assim foi e assim sempre será. Mas o negócio decolou muito. Deu pandemia, o negócio quase quebrou algumas vezes. Porque pensa, a gente faturava, cara, nem lembro, mas 90% desse faturamento, 95% do faturamento era voos internacionais, que saíam do Brasil. Mas, cara, todos os países do mundo estavam fechados. Europa, Estados Unidos, foi super difícil. Assim, ainda bem que a gente poupou todo o lucro que a empresa teve nos anos passados, porque, cara, a gente teve que reinvestir tudo na empresa para realmente desafogar essa situação. Mas foi muito difícil. Passou a pandemia, o negócio explodiu de novo. Explodiu. Então, esse é um pouco do contexto da nossa história, né? Eu sempre fazendo essa parte mais comercial. Eu gosto da área de vendas, da área de marketing digital, eu adoro. E o Jean, ele faz toda a parte mais operação até hoje. Até hoje é assim. Obviamente, no fundo, todo mundo faz tudo, né? Claro. Mas, cara, sempre foi assim. Esse é um pouco da nossa história, assim, no contexto. E hoje, Flyby Viagens e números, conta pra gente. Cara, ano passado a gente faturou 500 milhões. E foi um número que ele cresceu muito ao longo dos anos. Muito mesmo. Ele vem praticamente, quase dobrando. Não é exatamente dobrando, mas cada ano que passa dá uns 30% a 40% de aumento desse número. Caramba, isso é faturamento líquido ou GMV? GMV. Isso é GMV. Nossa receita é uns 10% a 15%. Certo. Mas mesmo assim é um número que cresce muito, muito, muito mesmo. E hoje, cara, a gente tem várias vertentes que a gente apostou lá no passado que começaram a dar frutos. Por exemplo, o Jean, ele não está aqui hoje comigo porque ele está em Miami. A gente abriu um escritório lá, que basicamente replica o nosso modelo de negócios aqui do Brasil. E ele foca em países da América Latina inteira, sem ser o Brasil, e Europa e Estados Unidos. Então é tudo, o mundo inteiro, menos o Brasil. A gente usa Facebook Ads, Google Ads para selecionar aqueles clientes dos países que a gente quer atingir e usa esse mercado de milhas aqui do Brasil para maximizar o nosso lucro e nosso desconto nas rotas que a gente seleciona. Então o negócio é muito legal. Inclusive a margem de lá é maior do que aqui, mas aqui continua grande parte do nosso volume. Uma dúvida. Agora, vou explorar com você vários pontos, porque eu já vi algumas empresas tentarem fazer isso. Uhum. Eu nunca, como eu te falei, a gente tem uma empresa de consultoria em gestão. Eu nunca peguei alguma empresa assim de perto, mas pelo pouco que eu sei, a parte de milhas ela não consegue ser profissionalizada porque as empresas de milhas aéreas não querem isso também, né? Não tem uma coisa assim? Tem sim. É que assim, profissionalizada é um pouco diferente. Não dá para ser automatizado. A parte de emissão. Certo. Isso depende muito da companhia. Às vezes a companhia aérea libera acesso para as empresas que fazem essa intermediação, como a nossa, mas hoje em dia é bem manual. Então, cara, eu preciso literalmente primeiro ter a permissão de um usuário de um programa de fidelidade para depois emitir as passagens na conta desse usuário para uma outra pessoa. É óbvio que ele assina um contrato, tal, a gente paga antecipadamente para a pessoa, mas é engraçado porque em todos esses anos de negócio, a gente nunca teve nenhum tipo de atrito com as companhias aéreas. Nunca mesmo.
A gente tornou... Eu acho hoje em dia que é bem mais parceiro. Por quê? Porque, cara, a grande parte do nosso negócio, além das milhas, é normal. É uma agência de viagem que trabalha, né, de forma convencional com as consolidadoras, né, que são as empresas que fazem essa intermediação entre a companhia aérea e as agências de viagem. Cara, no fundo eu considero eles parceiros. Da nossa parte, nossa, eu adoro fazer negócio. Eu acho que o futuro, como a gente trabalha nisso há muito tempo, o futuro é realmente a gente se tornar cada vez mais aliados. Eu acho que esse é o futuro. É claro que tem muitas polêmicas que já envolveram esse setor, que felizmente nunca teve nenhum tipo de problema com a nossa empresa nessa questão. Mas, cara, assim, a gente está sempre à disposição para fazer negócio com quem quer que seja, né? E você citou um ponto que não dá para deixar de comentar, né? Que foi a empresa aí fatídica 123 Milhas que acabou tendo uma ruptura por conta do modelo, né? E isso acabou mexendo muito com o mercado. Isso eu imagino que de alguma forma acaba impactando vocês, porque as pessoas podem ficar assustadas com o teu modelo, né? Ficam, cara, porque tinha essa questão de milhas no nome. Né? Milha no nome, o setor inteiro ficou meio abalado. Mas o engraçado dessa história da 123 Milhas é que ela não é bem como as pessoas acham. Tá? Não é uma questão de milhas. É uma questão que eles fizeram um erro de cálculo gigante. Realmente foi um erro de cálculo gigante. Onde eles achavam que eles venderiam as passagens e pacotes promocionais para as pessoas no presente, mas as pessoas, o preço do futuro não ia alterar, porque ele não ia emitir a passagem e o pacote na hora. Ele ia falar o seguinte, você quer viajar para Roma? Paga aqui R$700 para mim e 10 dias antes da sua viagem eu emito para você a passagem. O problema é que nesse mercado de turismo inteiro, não de milhas, de turismo inteiro, você só pode emitir a passagem em uma janela de 11 a 12 meses. Mais do que isso, você nem aparece. Você clica lá no portal, nem aparece. Então, o que eles faziam? Eles achavam que no futuro o preço das passagens aéreas e os pacotes iam diminuir, porque pós-pandemia teria uma oferta maior de voos, mas não teve. Porque o mundo inteiro teve uma inflação bizarra. A oferta de voos de hoje não reequilibrou ainda no tempo da pandemia. E o que eles cobravam do Dário R$500, na hora, 2 anos depois, eles foram emitir, né, eles iam emitir a passagem, custava 3 mil. 2 mil, 2.500. Então, cara, eles precisam pegar 4, 5 Dários para cobrir um. Entendeu? Esse que é o problema. Eu não vejo... realmente muito... É triste, cara. Porque é uma empresa fantástica. Eu acho que é uma empresa fantástica. Eles lá... Porque esse negócio meio que originou em Minas. Né? O mercado de milhas, né? Cara, todos eles são pessoas do bem. Eles vão resolver. Eu sei que tem uma galera que está esperando ainda, né? O processo inteiro acabar, mas, cara, eu acho que eles estão fazendo de tudo lá para tentar resolver essa questão. Boa. Legal você explicar isso, porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender o contexto. É difícil, mas é complicado. É difícil. E é bom porque isso acaba educando a galera para o pessoal não sentir medo, porque eu até abordo esse assunto porque as pessoas escutam milha e acham que sei lá, pirâmide. Porra. Ainda tem um pouco essa... Não tem nada a ver, né, cara? Nada a ver, cara. Até porque as pessoas emitem por milhas também, né? Claro. Então, nada mais justo do que ter uma agência que também possa operar nessa mesma modalidade. Exatamente. Mas aí, ainda tocando nesse assunto sobre milhas, vocês têm que ter uma grande operação de compra de milha para poder gerar, né? Ter originação desses negócios. Como é que funciona hoje tua operação? Conta pra gente. Cara, funciona da seguinte forma. Hoje, o Brasil inteiro, se você for pegar a estatística bruta, real mesmo,
entre 20 e 30 bilhões com B, de milhas expiram por ano. Então, Que cara, isso? é muita coisa. É muita coisa. Eu nem sabia. Tipo, um dado até recente, mas é real. Então, a parte de compra não é muito difícil, porque a gente tem muitos ofertantes que querem realmente oferecer as milhas pra gente. Tem uma parte nossa também, que a gente usa a nossa operação para comprar os pontos, né? Quando a companhia aérea oferece desconto. Então, por exemplo, de vez em quando você vai lá, tá no seu e-mail, você vê lá. Hoje, a Livelo oferece 100% de bônus se você transferir para Smiles, né? Que eu adoro o programa Smiles, é muito bom. A gente faz isso o dia inteiro, com as contas dos nossos clientes, que deixaram para a gente gerir essas contas, que são uma base de mais de 10 mil pessoas hoje em dia, e também de outras pessoas que querem vender. Chegam para a gente e falam assim, olha, eu quero fazer essa intermediação, eu não uso as milhas aqui, eu não uso, vocês têm esse comprador, daí o que a gente faz? A gente conecta as pontas e a gente cobra a nossa remuneração por isso, nada mais do que isso. Entendi. E é fácil achar esse cara? É fácil. Caramba. É fácil. Achei que era difícil, sim. É fácil, cara, porque se você parar a pensar, 90% desses 30 bilhões que eu te falei vem de banco e não de viagem. Se fosse de viagem, aí seria mais difícil, porque nem todo brasileiro viaja. Mas, cara, todo brasileiro tem conta em banco. E a maioria, não maioria, mas uma parte gigante gasta lá no cartão de crédito e acumula pontos. Isso é fato. Né? Então, realmente um mercado gigante, cara. E essa pessoa... Mas como é que esse cara gera consciência, sabe? Porque eu imagino... Eu sempre gosto de dar esses exemplos aqui no podcast, que são exemplos bem simplistas, mas fazem muito sentido para quem tá escutando a gente. Imagina a minha mãe. Uhum. Minha mãe, com toda certeza, tem milhas que expiram todo ano. Uhum. Ela nem sabe. Claro. Como é que você consegue fazer com que a minha mãe, a dona Vitória, olhe para o cartão e fale, posso ganhar dinheiro com essas milhas que expiram todo ano, porque ela não viaja, não faz nada, assim, ela expira. Cara, a pessoa começa a virar consciente quando ela vê aquilo, quando ela vê uma oportunidade naquilo. A sua mãe, no momento que ela acumular uns pontos e ela, de fato, vender para uma empresa que nem a minha, ela vai falar, cara, tá bom, isso tem valor. Porque minha mãe era igual. Minha mãe era igual a sua. Minha mãe tinha, sei lá, 1 milhão de pontos no Itaú. O que é isso? Ela usava lá o cashback do Itaú no cartão, mas não vale muito a pena porque não é muito vantajoso. Eu falei, mano, pega esses pontos e vende para nossa empresa. A gente compra isso, a gente emite passagem para outra pessoa e tal. Ah, mas dá para fazer isso? Dá, a gente faz. Aí o que eu preciso? Eu preciso da permissão da minha mãe para entrar na conta, não do banco, da companhia aérea. Eu crio uma conta na companhia aérea, no caso a Latam, enfim, a Gol, TAP, enfim, todas, e a gente transfere dos bancos para as companhias aéreas. Como se fosse eu, pessoa física. Eu, pessoa física, vou lá, gasto no meu cartão de crédito todo mês e, eventualmente, eu acumulo. Eu espero essa janela de oportunidade para transferir os pontos para as companhias aéreas, que elas bonificam por isso. Então, 100 mil pontos na Livelo, no Itaú, viram 150 na data específica, quando você transfere. E a gente vai fazendo isso. Tipo assim, não é uma operação fácil, tá? Por isso que a gente tem tanta pessoa mesmo, mais de 100 pessoas hoje em dia. Cara, mas é muito rentável. Uma coisa que em todas as pontas a gente consegue satisfazer os clientes. Então, o cara da ponta da passagem aérea, da viagem, ele economiza dinheiro, porque, obviamente, como a gente compra um preço descontado, na ponta também vai ser descontado. E o cliente que ofereceu essas milhas para mim, que ele não ia usar, que ele não sabe usar muitas vezes, ele vai lá e ganha um dinheiro por isso. Mais do que ele ganharia só deixando as milhas expirar, entendeu? Entendi. Não, faz total sentido. Eu acho que para os dois lados faz super sentido. A minha questão era, realmente só que você explicou, era como é que esse cara que vende as milhas gera consciência. Porque se tem 30, você falou 30 bi? De milhas. De milhas. Que expiram por ano. Que expiram por ano. Cara, 30 bi de pessoas inconscientes, quer dizer, não 30 bi porque não é 1 para 1, mas centenas de milhares de pessoas que não têm
com nível de consciência que elas podem apertar 2 botões e ganhar um dinheirinho que elas não ganhariam. Exatamente. Você tem um papel de consciência muito grande no mercado. Papel, né? Cara. Tem um papel muito grande. E isso vem mudando. Cara, em 2017, que foi quando a gente de fato começou na escola, tá, na biblioteca da escola, ninguém tinha ideia disso, cara. Hoje em dia você sabe o que é ponto de cartão de crédito, né? Obviamente não com os nossos olhos, mas a pessoa que é mais leiga, ela tem um pouco de noção. Antes, ninguém sabia fazer nada, porque não tinha uma conscientização mesmo, como você falou, de todo mundo. Por quê? Cara, porque no momento que você... Isso é outra parte interessante. No momento que o cliente acumula pontos e deixa esses pontos expirarem, a empresa detentora desses pontos lucra. Tem um lucro imenso. Claro, porque pontos nada mais é do que um crédito futuro. Se a pessoa tem um crédito e não usa, fica como lucro no balanço da empresa. Entendeu? E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transfero, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transfero é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br. Milhas é dinheiro, né? Milhas é dinheiro. Milhas é dinheiro. A gente só vê uma milha, só que até vocês que são mais experts, vocês sabem o quanto custa aquela milha, Exatamente. Quanto hoje custa uma milha, assim? Um milheiro que vocês... Milheiro, como fala, né? Cara, depende muito. Depende da companhia, depende da data de expiração desses pontos. Ah, tem isso também? Tem, porque pensa, se você vender para mim e seus pontos vão vencer daqui 5 dias, cara, eu tenho 5 dias para arrumar um comprador para esses pontos. Né? Uma pessoa que queira emitir uma passagem com esses pontos. Então, meu risco é maior nessa operação. Sim. Então, preciso, de alguma forma, diluir esse meu risco e oferecer um milheiro menor para você nesse caso. Mas, por exemplo, Latam, vamos trabalhar com as nacionais, né? Sim. Cara, Latam hoje em dia você compra a um preço razoável direto no site deles, em épocas promocionais. Um preço bom, é uns R$24 a cada 1.000 pontos, mais ou menos. Entendi. Aí tem a Smiles, que é da Gol, que é ótima. Você consegue uns bons resgates. Para quem acumula em banco, sempre é bom ficar de olho na Smiles, porque eles são bem agressivos, assim, especialmente para o internacional. Você viaja para Miami, executiva, e de volta pagando R$6.000. É bizarro. Isso é bizarro. Eu tive o meu momento de querer gerar milha, sabe? Acho que todo Você mundo... queria ser um milheiro. Queria gerar milha, né? Aí fiz curso, fiz um monte de coisa. E aí eu falei, cara, vou gerar milha. Eu tinha um amigo que fez isso, cara, ele gerou, sei lá, 2 milhões de milhas. Até outro dia descobri que um amigo dessa época tá com 15 milhões de milhas, o cara não parou, assim. Pô. E aí comecei a fazer. Cara, eu cheguei a 200, 300 mil milhas no máximo. E, cara, eu gastava uns 40 minutos todos os dias para ver como eu conseguia gerar milhas. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais, eu cansei. Esquece. É difícil. Joguei tudo para cashback. E como hoje eu tenho escritório aqui em São Paulo e no Rio, aí eu fui ganhando pelo próprio uso, né? Hoje eu sou diamante, um monte de coisa, né? Nas companhias aéreas, e eu percebi que isso ajuda bastante, né? Principalmente quando você vai comprar uma milha, né? Porque tem os tetos lá nos Smiles. Eu sou mais posicionado nos Smiles, mas porque tem muito ponte aérea. Tem, não foi estratégico. Mas é complexo, cara, ganhar milha. É muito complexo. Eu prefiro deixar para vocês. Cara, mas quando alguém fala a palavra cashback, dói meu coração, cara. Porque é ruim demais. Porque é ruim, cara. A não ser que você tenha, assim, sei lá, um banco que paga, 5% de cashback. Aí é bom. Aí é top. Mas nenhum banco paga. Paga 1%, 1,5%, 2%. Não, 2% eu acho que eu nunca nem vi. Mas, cara, assim, é melhor. Você viaja bastante, não viaja? Toda semana sim, semana não. Quando você viaja, você tem flexibilidade ou não?
Tem que ser naquela data específica, porque a mulher pode e tal, ou não? Com viagem... Porque eu faço muito ponte aérea e aí, assim... Acho que nem cabe flexibilidade, porque eu tenho as agendas de reuniões, mas quando eu viajo de forma internacional com a minha mulher, de certa forma tem uma certa flexibilidade, porque eu faço minha agenda, né? Eu olho lá no mês e vejo, putz, esse mês está mais pegado, eu não vou esse mês, vou, sei lá, no mês que vem. Enfim, tem uma certa flexibilidade, sim, eu tenho. Isso é bom, cara, porque assim, a pessoa que acumula pontos e você tem flexibilidade na hora que você viaja, especialmente internacionalmente, se você prestar... É que assim, demora, tá? Isso é um processo meio moroso. Mas se você ficar de olho no site da companhia aérea, no site da Smiles, por exemplo, cara, uma hora aparece uma executiva muito barata. Muito barata. Eu só viajo assim. Eu viajo muito. Eu viajo tipo 7 vezes por ano. Eu só viajo... E detalhe, eu só viajo quando tem. Tá? Porque eu não pago mais de, sei lá, 10 mil reais pra mim em executiva, esquece. Para com isso. E eu sei que hoje em dia 10 mil reais em executiva é barato, né? Porque hoje em dia tá 20 mil, 30 mil, 40 mil, né? Mas, cara, assim, nas táticas uso pessoal meu, já que eu tenho uma flexibilidade, é muito bom. É que é muito difícil ter viajantes com esse mesmo perfil. Porque, cara, querendo ou não, você tem o trabalho, você tem a mulher, os filhos que têm férias escolar, né? Que precisam viajar naquela data específica, senão perde a viagem e é difícil. Aí é difícil. Aí eu aconselho realmente vender as milhas, para mim. Para ele. E me diz uma coisa, falando agora sobre gestão da Flybuy. Cara, vocês tiveram uma alavancagem muito alta, muito rápida. Como é que você fez em termos de gestão para conseguir consolidar esse negócio, para continuar crescendo? Porque quando você dá essa estilingada, né, que você comentou, nos últimos anos, você normalmente tem caos para depois ter ordem. 100%. 100%. E como é que foi isso? Cara, foi um caos. Mas, cara, foi aquele caos bom, porque eu não tinha nada a perder. Não tinha nada a perder naquele começo, sabe? Pô, eu e o Jean, que é, um cara nota 1000. Cara, a gente já estava garantido nas faculdades que a gente queria estudar fora, né? Então, cara, no pior dos casos, a gente ia lá estudar fora. E aí a gente apostou, a gente deu all-in em tudo. Em absolutamente tudo. A gente, cheque especial no banco, dívida no cartão de crédito. Foi assim, tá? Loucura. Porque eu não podia pedir dinheiro pros meus pais, cara. Não podia. Nem meus pais, porque eles não queriam, tá? Então a gestão no começo foi aquela gestão por necessidade. Então, se tinha algo na empresa que a gente não sabia fazer, a gente procurava alguém. Então, por exemplo, eu tocava a parte comercial, o Jean a parte operacional. Quem que fazia a parte financeira? Eu não sei fazer, eu sei o mínimo lá, né? De lucro, receita e tal. Hoje em dia, obviamente, sei mais, mas antigamente não sabia de nada. Como faz um DRE, como faz um balanço contábil, como emite uma nota fiscal, cara. Não sabia fazer isso. Aí, aí chegou o financeiro do vô do meu sócio, que tá com a gente até hoje, doutor Amarildo. Amarildo, quanto você quer para trabalhar aqui? Ele falou, olha, eu cobro tanto. Não, tanto a gente não tem. Tanto a gente não tem. A gente tem tanto, que era, sei lá, R$1.000 por mês. E aí você faz sua carga horária, você faz o que você quiser, mas a gente precisa. Pode ser? Pode ser. Aí ele começou a fazer a boa, começou a fazer relatório, começou a emitir nota fiscal. A gente abriu um CNPJ, que muito por exigência dos clientes. A gente vendia muito pra empresa no começo, de pai, de amigo e tal. E eles queriam a nota fiscal. E aí a empresa foi crescendo assim, cara. O problema é que a gente tinha 16 anos. E ninguém topava. Ninguém queria ser subordinado a 2 moleques. Não dava. Porque, cara, a gente queria contratar pessoa sênior. Uma pessoa sênior do mercado de turismo, e até do mercado da parte mais financeira, como era o Amarildo, cara, o cara tem 20 anos de experiência. Era o que eu tinha de idade. Era menos, eu tinha 16, né? Isso que ano? Isso foi 2017. Boa. E eu tinha 16. E, cara, aí as pessoas chegavam, gostamos da pessoa. Hoje, vamos contratar essa pessoa? Vamos. Aí dava uma semana, cadê a pessoa? Não, a pessoa foi embora. Como foi embora? Foi embora porque não acredita. Então, cara, foi muito difícil. Foi muito difícil. E, cara, eu lembro
Eu lembro eu sofrendo. A gente quase chorava, sabe? Porque era uma coisa que a gente acreditava demais, cara. O negócio que ele não pô, dava lucro, dava certo. Pô, a gente nunca precisou, depois daquela dívida inicial, né? Nunca precisou tomar mais dívida. Nunca precisamos de dinheiro de ninguém, né? Totalmente bootstrapped. E aí não ia, cara. Aí a empresa começou a ficar mais profissionalizada. Começou realmente a ter uma hierarquia de gerência. Então a gente teve que contratar um cara sênior para treinar os outros consultores da equipe de vendas. Aí um cara sênior que a gente treinava para treinar o pessoal da área de emissão. Aí outro cara sênior para a área de marketing, outro para a área de finanças. Aí sim começou a empresa. Porque, de novo, eram áreas que eu e o Jean, no dia a dia, a gente não conseguia mais fisicamente atender o cliente. Na hora que você tem uma necessidade dessa, a gente chama de problema bom, né? Que é tanta coisa que não dá. E aí a empresa, de fato, começou a crescer muito. E com isso veio os problemas, veio o caos. Assim, veio o caos, as pessoas simplesmente não acreditavam no negócio, em primeiro lugar. 2, cara, apostamos em muita coisa errada. Muita coisa que tomou muito tempo da gente, muito dinheiro. Foi pro lixo. Tudo aprendizado no futuro, né? Mas foi pro lixo. 3, cara, a gente foi roubado muitas vezes. Muitas vezes por funcionário. Mesmo. Muitas vezes. Por Ele ia fornecedor lá, também. tava lá mexendo na milha, transferia pro cara. Tava lá, né? transferia a milha, aí, puta, a pessoa do financeiro pagava um pouco mais de comissão para amiguinho repassava, entendeu? Cara, foi acontecer algumas vezes. E tudo isso dá tristeza pro cara que tá empreendendo. Porque, cara, a gente não ganhava nada. Tipo, eu e o Jean, a gente era as pessoas que menos ganhavam na empresa. Porque é fácil, a gente ganhava 0 e todo mundo ganhava o salário. A gente ganhava 0. Os primeiros 5 anos da empresa foi assim. E, cara, depois desse caos que surgiu a ordem. Porque aí você vai polindo, você vai tirando as pessoas que são ruins. Isso, infelizmente, é parte do negócio. As demissões são tão importantes quanto as contratações, né? E, cara, o negócio hoje em dia está muito grande. Eu acho que a gente vai ganhar muita eficiência com tecnologia, com IA, já começando forte. E, cara, hoje em dia, a gente sempre gosta de falar que a pessoa que empreende, ela precisa sempre assumir que todos ao seu redor e tudo que você faz vai dar problema. Então, tenha processos em ordem na empresa para que nem uma pessoa que queira te sacanear Tem a capacidade de fazer isso, né? Então, cara, hoje em dia a gente está assim, tá bem redondinho, estruturado, empresa crescendo, graças a Deus. Tem quantas pessoas hoje? Cara, no Brasil hoje deve ter umas 110, 100 e poucos, e em Miami tem mais umas 20. Tá. 15 a 20, se eu não me engano. O Jean fica lá 20 dias por mês, ele volta pra cá, fica uns 10 dias aqui, e eu fico 100% aqui. Tá. Eu raramente vou pra lá. Pra lá acho que 2 ou 3 vezes. Mas, cara, é muito bom ter um momento de agradecimento ao meu sócio, né? Porque, cara, você que tem sociedade, cara, você sabe que, número 1, você precisa ter uma pessoa do seu lado em ordem. Precisa ter lá seus valores, né? De pessoa, né? De caráter mesmo. Mas você precisa dividir os trabalhos para que isso nunca dê briga entre os sócios. E o G é um cara, fora da curva, assim. Ele é um cara, assim, cabeça de sensei. Impressionante. Eu sempre falo que ele pensa em problemas que não existem. Né? Muitas vezes me dá ansiedade, que ele tá sempre pensando nesses problemas. Mas, no fundo, se não tem ele para pensar nisso, na hora que dá o problema, a gente fica menos resguardado. Né? E, Sim. cara, o Jean, ele faz isso muito bem. E, assim, graças a Deus que a gente teve um ou outro na vida, porque, modéstia à parte, eu acho que eu sou bom nas coisas que eu toco também, e ele é muito bom. Mas, cara, é muito importante isso. Eu vejo amigo meu hoje em dia que tá começando a empreender, e eles falam, cara, não, vou dar aqui 10% para ele, para me ajudar nisso, vou dar aqui 15% para ele. Cara, não é assim. Você não pode pensar desse jeito. Você tem que pensar que um sócio é pior que casamento. Sim. É um cara que vai estar na sua vida querendo, quer sim ou quer não, pro resto da sua vida. É isso aí. Pra sempre. Entendeu?
O governo também. O governo tá lá tirando 1/5 do que você ganha todo mês. Esse também. Né? Esse também. não dá pra fazer nada, infelizmente. Mas é o que temos, né? E o mais interessante é ver que... Cara, vocês começaram muito novos, né? Muito novos, né? Isso tem prós e contras, né? Tem. Os prós é que você começa o negócio cedo. Normalmente você amadurece mais cedo. E se é um negócio promissor, ele dá resultado mais cedo. O contra é que você sofre. Dá pra ver no seu olhar, sofre. Cara, a gente sofre, cara, porque a pessoa que empreende, né, no mundo inteiro, mas no Brasil é muito, porque realmente tem muito problema. Eu tava falando pra Gi isso agora. Cara, é uma preocupação constante com tudo. Assim, férias, esquece. Não tem férias. Obviamente a gente viaja pra caramba, porque faz parte da nossa profissão, né? Eu, como dono de empresa de turismo, a gente precisa viajar para saber o hotel legal, para mandar para o cliente, a passagem, a companhia aérea legal. Então faz parte. Mas, cara, é impossível de você desligar 100%. É impossível. Isso esquece. Impossível. Então, tipo, beleza. Se você quer seguir uma rota em que você tenha mais autonomia e uma chance muito maior de dar errado, você empreende. Os poucos que dão certo, dão muito certo, né? É isso. Mas, cara, é aquela preocupação constante. Você tem problemas que você nunca imaginaria na sua vida que você ia ter que resolver. Todo santo dia. E todo santo dia você tem o melhor e pior dia da sua vida. Todo santo dia. Porque, juro por Deus, cara, é notícia boa, que te deixa muito alegre, e é uma notícia catastrófica que acaba com o seu dia. Mas você precisa ter uma cabeça, e você só caleja a cabeça realmente empreendendo e sabendo do dia a dia. E, cara, quando acontece esses eventos ruins e bons no mesmo dia, se você não é uma pessoa muito, cara, estável emocionalmente, você pira. Sim. Você pira. Por isso que, cara, as empresas, se você dura os primeiros 5 anos, que é o período da porrada, é isso. Aí a chance de você pirar nos próximos anos diminui cada vez mais, né? É isso. Porque você começa a ficar mais calejado. Mas, cara, no começo foi muito difícil. E hoje, falando do teu mercado, cara, o que você tem sentido no mercado de turismo, de agenciamento de viagens como um todo? Tá crescendo? Como é que você vê, de uma forma geral, esse movimento? O famoso risco Brasil, problema da moeda, né? Eu posso dizer problema da moeda porque realmente está descompassada do resto do mundo. Descompassada. Mas isso te afeta diretamente. Então, para você, como é que tá essa dinâmica toda? Cara, assim, a moeda foi a coisa que mais me preocupou no começo do ano, né? Porque, assim, eu tenho bastante cabelo, mas eu quase fiquei careca em janeiro. Juro por Deus, cara. Juro, eu cheguei do Réveillon, dia 2, estava lá no escritório, e o dólar não parava de subir, irmão. O dólar não parava de subir. Eu clicando refresh lá na tela da cotação, e o negócio assim, né? Dia após dia. E, cara, isso é aquele famoso problema que você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem que rezar pra, né, falarem coisa com coisa lá no governo. Mas foi desesperador. Porque desesperador. Pensa, 90% dos nossos clientes são viajantes internacionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que o custo da viagem inteira do cara vai ser em moeda internacional. Certo. Se o real desvaloriza do jeito que está indo, e do jeito que foi em janeiro, especificamente, no final de dezembro, cara, o incentivo para o cara viajar fora, ele é exponencialmente derrubado, cara. Então a gente teve muitos casos de cliente nosso, e família, amigo próximo, que também comprou com a gente, falou assim, cara, não, a gente vai ter que cancelar, vamos pedir o reembolso aí da viagem, porque não tem condição. Porque você acabou de gastar 15 mil reais em uma passagem aérea, que já é caro, já é um ticket médio caro, né? Que é o que está hoje, infelizmente. E, cara, você precisa precificar que o custo de alimentação da viagem e de uma eventual despesa é maior do que o custo de hospedagem inteiro e talvez o custo da passagem. Então, cara, foi desesperador, porque eu vi, literalmente, a gente viu em tempo real todos os nossos clientes que compraram em meses anteriores começaram a desistir da viagem. Pareceu Covid, juro por Deus. Aí deu uma acalmada. Depois acho que a segunda quinzena de janeiro, né? Que deu uma melhorada. Mas, cara, no mercado como um todo, eu vejo sempre muito crescimento. Especialmente na área de luxo.
porque, querendo ou não, mesmo que tenha, né, como você comentou, risco Brasil, cara, é um país que cresce, é um país que as pessoas cada vez mais, ainda bem, né, estão podendo gastar mais em coisas que não podiam antes. É que esses anos foram anormais. A inflação comeu muito no bolso do brasileiro, né? Sim. Mas se a gente for pegar não só esses 3 últimos anos que foram anormais, mas o padrão da história econômica, né, da humanidade, cada vez mais as pessoas estão tendo disponibilidade financeira de gastar em coisas menos necessárias e mais luxuosas. Então, antes, a pessoa precisava pagar tudo para se alimentar. Claro que é a realidade que muitos ainda, né, se enfrentam. Mas o padrão global é que as pessoas, de fato, estão gastando mais em coisas que dão mais luxo pessoal. Viagem, roupa, né, uma casa maior, enfim. E, cara, eu vejo muito isso aqui no nosso mercado. E no nosso mercado, a minha empresa tem um negócio específico muito legal que nos primeiros 5 a 6 anos a gente só fazia a parte aérea. Só. A nossa empresa fazia o aéreo. Então o Dário chegou para mim e falou, cara, quero comprar uma passagem. Cara, um atendimento top. Você vai falar com um ser humano, né, um consultor mesmo. A gente não gosta do modelo de OTA. Você fala com um ser humano, o cara vai te oferecer um preço mais legal, em 99% dos casos. E você vai viajar bem. Serviço bacana, tem o nosso concierge, depois eu explico mais, nos aeroportos de São Paulo e tal. E o cliente realmente é muito satisfeito. Mas aí a gente começou a enxergar uma oportunidade no mercado, que é o seguinte, o cara que está fechando o terrestre, o Dário que comprou comigo a passagem para Lisboa, a não ser que ele tenha casa lá, que é improvável, o cara vai fechar em hotel. Vai ficar em hotel. Vai fechar ou no Booking, ou no hotéis.com, ou em outra agência. Como que a gente faz para trazer esse cara para comprar no nosso one-stop shop? Né? Para fazer tudo aqui. Não só aéreo, mas o aéreo, o terrestre, o roteiro inteiro, o transfer, inclusive a parte corporativa que a gente também faz hoje em dia. Então, clientes que compram com a gente há anos na pessoa física. Muitas vezes tem empresas também que também compram, então isso é legal. A gente virou realmente um ecossistema grande assim, de todo o segmento de viagens. E tem dado muito certo, cara. No começo foi difícil, tá? Porque pensa que uma empresa que é conhecida no mercado para exercer uma função, é muito difícil você fazer um trabalho inteiro de comunicação interna e externa para você falar para o cliente, olha, cliente, compra aqui comigo também a parte terrestre, porque a gente tem, né, toda a parte de hotelaria no mundo inteiro também. Não, pera aí, como assim? Vocês não vendem passagem? Não, a gente vende passagem também. Não, mas pera aí, vocês não têm mais o desconto da passagem, então? Tá vendendo hotel para mim? Não, a gente tem. Mas, cara, fica aqui, que a nossa equipe também é boa e faz isso. Então, cara, obviamente eu tô resumindo a novela que foi, mas, cara, é um vertente muito bom de crescimento, mesmo, né? E aproveita que você citou essa parte concierge, essa coisa do aeroporto, explora mais isso. Como é que é isso? Eu não sabia, cara, que você tinha esse tipo isso é o seguinte, qualquer cliente que compra passagem com a gente, qualquer um, tá? 100% dos clientes, a Flybuy oferece gratuitamente um serviço de concierge nos aeroportos de São Paulo. Em breve vamos ter no Rio também, em Brasília e no Brasil inteiro. Mas por enquanto é só nos aeroportos de São Paulo. Então Congonhas, Viracopos e Guarulhos. O que é isso? Você comprou passagem comigo, gostou lá do preço, tomara, e ficou satisfeito. 2 dias antes do embarque, a nossa equipe vai entrar em contato com você e falar, olha, o seu Dário, o nosso concierge, João, vai estar lá para te esperar na porta do aeroporto. E o que esse cara faz? Ele pega a bagagem do cliente, ele vai até o check-in, já imprime todos os tickets, a etiqueta da bagagem. E ele faz toda essa experiência ser mais suave, né? Cara, a gente tem muita família que viaja com a gente, muita família, mulher, marido, filho, né? Muito filho, muita criança. E, cara, pode parecer pouca coisa ter um humano assim, pode não parecer a coisa mais revolucionária, mas às vezes essas pequenas coisas, fazem muita diferença. Sim. E a gente vê que com isso
a gente aumentou o lifetime value do cliente, tipo assim, 2 vezes. Por quê? Porque o cara que tem esse atendimento, ele não sai mais. A não ser que tenha um problema catastrófico na viagem do cara, que muitas vezes não é nem culpa da agência, né? Mas, cara, é basicamente isso. São humanos, na nossa equipe mesmo, não é terceirizado, que recebem todos os clientes e ajudam com as malas e com o check-in. E o cara fica lá o dia inteiro cuidando dos clientes. O dia inteiro. Ele ajuda muito pro corporativo também, né? Porque todas as empresas que compram com a gente, a maioria é tudo voo nacional. Certo. E eles têm um fluxo muito, muito, muito bizarro de alteração de passagem. Então, a reunião que cancelou foi das 5 para as 7h30. Se você não tem alguém no balcão para resolver isso na hora, para tentar alterar para o cliente, é difícil. E o cara pode acabar perdendo a reunião que ele teve que postergar, né? Entendi. Então, isso ajuda muito também, cara. Isso ajuda muito, muito mesmo. Mas é isso, cara. Um diferencial bacana aí nosso. Cara, bem legal, bem legal. É bom que você melhore a experiência do cliente de uma forma geral. Você dá mais conforto para ele ter a tomada de decisão, né? Porque como é que você faz dentro de um serviço que, em tese, as pessoas podem entender como algo trivial, agregar mais valor? Experiência, né? Então você consegue 100%. fazer essa experiência. Agora... E as executivos aí, cara, que você tá nesse valor aí, conta pra gente, pô. Faz o merchan, porque eu tô interessado. Tu não tá aí que tá escutando? Tu tá, pô. Que isso? Que executiva é essa? Cara, assim, a gente tem algumas boas oportunidades que não é brincadeira. Você precisa seguir o Insta da Flyby, tá? É Flyby, viagens, tudo junto. A Flyby é FLYBY. E, cara, lá a gente posta diariamente nos stories as datas da viagem, das possíveis viagens das pessoas com o valor que a gente tem. Então, por exemplo, a gente coloca lá Paris por R$15.000. A gente coloca já as datas de embarque da pessoa e a pessoa entra no nosso story, ela responde o story ou entra em contato por direct. Uhum. A gente também tem nosso WhatsApp na bio do Instagram. E de lá, um consultor nosso vai chamar a gente. Só passa o seu número e a gente atende essa solicitação. Mas, cara, é muito bom isso. Porque, cara, esse caso de Paris, por exemplo. A gente está vendendo por 15 mil. Mas, cara, na companhia aérea, você vai ver tá 30. Tá 26, 27. Algumas vezes até mais. E é uma coisa que realmente só a gente tem. Eu não conheço nenhuma outra agência que tem essas tarifas. Até porque esse nosso diferencial é com milhas, né? Algumas vezes não. Algumas vezes a gente consegue mesmo um diferencial muito, muito grande, uma passagem pagante, que você pontua, que não tem nenhuma restrição e que são alguns segredos nossos, né? Mas esses segredos os clientes só têm esse aqui, conversando... Né? Isso aí, esse mesmo. Seguindo. E tem uma cacetada de gente que segue já, hein? Quantos tem aí? Nem lembro. 200 mil? Tem 209 mil. 209 mil. E só amigo meu tem uns 40 aqui. Olha, que legal. Show. Legal. Mas, e aí você vai postando lá e vai tendo as oportunidades. Aí quando a pessoa vê uma oportunidade que faz sentido, abre o DM, te manda um alô. Ou chama no WhatsApp. Inclusive, o que muitos clientes fazem, que é até mais conveniente, é o seguinte. Passa o seu número de WhatsApp pelo nosso DM. Algum consultor nosso vai te chamar. Você salva o contato do cara para sempre. E, em paralelo, você segue a gente no Instagram e você printa a tela lá do nosso story e manda para ele, eu quero essa data aqui. Entendeu? E, obviamente, não é necessário ter só essas datas, né? Muitas vezes, cara, a gente acha um preço muito bacana em datas que a gente nem postou ainda, porque o consultor vai lá, cava até achar uma oportunidade boa. Mas sempre que tiver qualquer tipo de cotação, pode mandar, a gente faz. É claro que, assim, eu não vou ser desonesto. Em 5% dos casos, a gente vai ter um preço bem semelhante à companhia aérea. Assim, bem igual, às vezes um pouco menor, às vezes um pouco maior, dependendo da época do ano. Por exemplo, julho, pra gente, é muito ruim. Porque, cara, o preço já tá lá em cima. Os aviões estão todos lotados, porque é férias, né, de todo mundo. E é difícil a gente ter uma negociação muito boa. Mas mesmo assim, cara, cota com a gente.
Isso aí não custa nada, né? Legal, cara, legal. E falando de expansão Fly-by Viagem para daqui a 5 anos. 5 anos. O que você imagina da Fly-by Viagens em 5 anos? Cara, em 5 anos, eu realmente acho que vai ser uma empresa faturando bilhão. Bilhão com B. Realmente acho. Eu espero que a gente tenha a nossa operação global muito mais estruturada do que a gente tem hoje. Hoje em dia a gente tem há 2 anos só, então é pouco, é relativamente pouco tempo, 2 anos, né? Eu espero que a gente aumente exponencialmente esse volume. E, cara, eu realmente também espero que a gente consiga cada vez mais atingir uma gama de clientes que a gente não atinge hoje. Porque, cara, a gente anuncia muito no tráfego digital, Face, mas mesmo assim é difícil muitas vezes você furar a bolha, né? Sim. Então, cara, eu acho que no futuro eu vejo muito que a gente vai fazer para expandir internacionalmente. A gente vai fazer parceria com muitos influenciadores locais, por exemplo, do México, que a gente já vende bastante, da Colômbia, que também é outro país super cliente nosso. E aqui no Brasil, cara, eu vejo muita tecnologia. Muita tecnologia. Eu vejo essa parte terrestre completamente fluorescente já. Hoje em dia, a gente começou há 2 anos e pouco, então tá crescendo muito rápido, mas não chegou no potencial que a gente quer ainda. Eu espero que chegue. E, cara, eu espero cada vez mais ser uma empresa obcecada pelo cliente. Que a nossa missão nada mais é do que essa, cara. A gente tem, acho que empresa de serviço, né, como é a nossa, que não tem essa obsessão pelo cliente, some do mapa. E a gente realmente tem. Quando deu algum problema na viagem do cara, a mala do cara foi extraviada, a gente faz de tudo. Tem a minha palavra, a gente faz de tudo para achar a mala do cara, para reacomodar ele em algum voo que foi cancelado. Realmente, assim, os perrengues a gente sempre transforma em sonhos, cara. É isso. Pô, legal, cara. Se você fosse dar uma dica pro cara que está empreendendo no ramo de turismo, ramo que você está, que dica você daria para esse cara? Cara, eu daria... É uma dica que é muito pro mercado de turismo, mas eu acho que também aplica pro resto, tá? Tá. No começo de qualquer empresa, a gente tem a visão que você primeiro precisa pensar no produto e depois no cliente. Pela experiência do nosso negócio, é completamente oposto. Você precisa pensar sempre no cliente, como que é esse cliente, qual o problema que ele tem na vida dele, e depois desenha um produto baseado nisso. A gente tomou muito ferro por causa disso. Gastamos muito dinheiro e muito tempo por causa disso, cara. Se eu pudesse inventar uma máquina do tempo, 5 anos atrás, eu falo assim, cara, esquece, pensa nisso aqui em vez disso. Nossa, cara, daria bilionário já. Sei o que é. Mas sabe o que acontece? Talvez se você não tivesse errado tanto, você também não estaria aqui, né? Com certeza, cara. Que tem isso. Mas boa dica, cara, boa dica. E eu concordo com você. Cada vez mais o cliente ele precisa ter uma experiência customizada, direcionada para a necessidade que ele quer. Exatamente. E se você tenta fazer alguma questão de encaixe de produto dentro de um cliente, não funciona. Não funciona. E não funciona para o teu setor e para qualquer outro setor. Eu vejo muitos empresários apegados ao produto, esquecendo o que o cliente realmente quer. Muitos. Apegados ao tipo de entrega de serviço, do que ele acha que é bom, versus o que o cliente quer pagar, ou aquele cohort, aquele grupo de clientes, que é o que é o maior pagante, quer, e aí ele não olha para esse cara. Cara, exatamente isso. Boa. Exatamente isso. Cara, que papo maneiro, Marco. Gostei bastante, viu? Cara, foi animal. Obrigadão aí. Eu que muito agradeço. Legal. Não poderia deixar de te dar um presente. Opa! Tem camiseta da Minimal. Eu já tenho várias dele, já tenho várias. Mais uma. Que legal, cara. Obrigadão aí. Obrigadão. Como vocês já sabem, camiseta da Minimal, algodão egípcio, não dá bolinha, não desbota. É bom mesmo. Para você começar o seu dia, ir pro happy hour, finalizar sempre na beca. Use e abuse. Cupom Papo de Seu 15. Fique à vontade para distribuir para os seus amigos também. Espero que você goste, cara.
Cara, vou gostar, já tenho e gosto, e adoro. Adoro, Boa. eu uso muito. Legal. Inclusive, o senhor tá te seguindo aqui. Ah, é? Depois te apresento. Que bom, cara. Meus amigos, muito obrigado. Quer deixar suas redes sociais, as redes da Flyby Viagens? Fica à vontade. Segue a gente no Insta, @flybyviagens, é FLYBY, viagens no plural, tudo junto. Manda um DM lá com o seu número, só para você anotar o número de algum consultor que vai te chamar em seguida. E, cara, toda vez que você for viajar, pensa na gente, né? Não só na passagem aérea, mas na parte de hotelaria. A gente faz todos os roteiros para a viagem inteira das pessoas. E conta comigo e com a nossa empresa para qualquer dúvida e qualquer questionamento, né, de viagem, milhas, gestão de milhas, que a gente é especialista nisso, tá bom? Obrigadão, pessoal. Obrigadão, Dário. Foi um prazer falar com você, cara. O mesmo, cara. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Dario _ Pérez no Instagram e no LinkedIn. Vocês sabem que eu respondo todo mundo pessoalmente. Não deixe de curtir e compartilhar esse podcast. Tamo junto. Valeu.